Olá, meu nome é Paulo César Centelhas, sou professor de agrometeorologia da Exalc USP e CTO da Agrimet. A partir de hoje estaremos dando início ao ClimaCast. O ClimaCast é uma iniciativa da RTC e da Agrimet, um programa no qual estaremos discutindo as principais condições meteorológicas de previsão de tempo e previsão de clima e também a condição agrometeorológica das culturas agrícolas das principais regiões produtoras do Rio Grande do Sul. Nesse programa estaremos discutindo basicamente as condições que ocorrem nas regiões produtoras do noroeste do Rio Grande do Sul, do noroeste centro, da região do Planalto e também da região centro-sul do estado. Para dar início para o programa de hoje, a gente começa analisando as condições de precipitação que ocorreram nos últimos dias. Veja que nesse finalzinho do mês de novembro, o Rio Grande do Sul foi atingido aí, não de uma forma generalizada, mas principalmente na região aí que a gente está chamando de Planalto e Planalto Centro e Noroeste, foi atingido por boas chuvas e essas chuvas propiciaram uma elevação bastante expressiva da umidade do solo, como vocês podem ver no mapa do sistema Agrimax, que é conduzido aí pela Agrimet, onde o azul representa boa disponibilidade de água no solo, o amarelo e verde uma situação intermediária, enquanto que o laranja e vermelho representam baixíssima disponibilidade de água no solo. Então, com isso a gente consegue ver que boa parte das regiões que nós estamos analisando e onde se encontram já principalmente as lavouras de soja, a gente vem tendo boas condições para o desenvolvimento a partir desse momento, mas ainda no sul do estado, principalmente centro-sul do estado, onde se encontra ali a região de Bagé, a gente ainda vê uma situação bastante crítica. Bom, o que a gente tem pela frente? Bom, pela frente nós temos aí as previsões de tempo geradas pelo sistema que a gente chama de Global Forecast System do NOAA, que mostram precipitações ao longo do mês de dezembro para grande parte do Rio Grande do Sul, E aí a gente começando aqui pela região de São Luís Gonzaga, a gente vê que além dessas chuvas que já ocorreram, que são as barras azuis, as barras vermelhas estão indicando aí uma previsão com acumulados da ordem de 250 milímetros nos próximos 30 dias. Vejam que essas chuvas elas não vão ocorrer de forma contínua, nós vamos ter períodos em que muito provavelmente devido à ação de sistemas frontais, as chuvas vão estar ocorrendo de forma mais generalizada no estado, alguns dias de estiagem, o retorno da chuva mais para o meio do mês, mais alguns dias de estiagem, mais um fluxo aí de chuvas mais para o final do mês. Então a gente vê que esse quadro vai se repetir praticamente em todo o estado. Então na região noroeste a gente vê que isso acontece para São Luís Gonzaga com cerca de 250 milímetros, como a gente já mencionou. A gente indo aí para a região de Santa Rosa com 275 milímetros e de novo, com a chuva se distribuindo ao longo de todo o mês, porém com alguns períodos de estiagem. Quando a gente vai para Campo Novo, um índice pluviométrico um pouco mais alto, da ordem de 284 milímetros, e já partindo para o Planalto, a gente vê que esse quadro se mantém, inclusive com um pouco mais de precipitação. Então veja que na região de Sarandi, 310 milímetros acumulados nos próximos 30 dias, e em Água Santa também cerca de 305 milímetros, com acumulados de chuva aí vários dias com chuvas acima de 20 milímetros. Na região de Não Me Toques, também em torno de 305 milímetros. Finalmente, na região de Birubá, a gente vê aí chuvas da ordem de 301 milímetros. Quando a gente vai ali para a região noroeste e centro, pegando a região de Panambi, esse mesmo quadro de distribuição das chuvas ao longo do mês de dezembro se confirma, mas com chuvas aí oscilando entre o que está acontecendo ou o que está previsto para a região noroeste e a região do Planalto. Então no noroeste centro a gente vê Panambi com um acumulado de cerca de 300 milímetros. Quando a gente vai para Cruz Alta, caindo um pouquinho aí para 290 milímetros, a região de Tupã-Seretã com 270 milímetros, um pouquinho mais abaixo, e Júlio de Castilhos aí com cerca de 276 milímetros.
Então a gente vê que esse volume de chuva, dentro do contexto aí da cultura da soja, é um volume de chuva satisfatório que deve atender a demanda hídrica da cultura, principalmente naquelas áreas em que há um melhor perfil de solo. Onde o perfil de solo ainda é muito raso, veja que a capacidade do solo em reter essa umidade vai ser menor e, consequentemente, nesses períodos de 4 a 5 dias de estiagem, pode ser que haja algum déficit hídrico. Mas a gente, obviamente, espera que essas chuvas sejam suficientes para atender a demanda da cultura da soja. Quando a gente parte para a região centro-sul, a gente observa aí um quadro um pouquinho menos favorável, as chuvas ainda se distribuindo ao longo de todo o mês, porém com acumulados um pouco mais baixos. Então a gente já vê aí na região de São Cepé algo em torno de 200 milímetros, 210 milímetros. Quando a gente vai para a região de Caçapava do Sul, esse acumulado já cai para 170 milímetros. Na região de Bagé, cerca de 120 milímetros, e em Arroio Grande, ficando aí em torno de 134 milímetros. Então veja que isso já representa um quadro mais crítico para a cultura, principalmente da soja, em que os períodos de estiagem talvez sejam um pouquinho mais longos e, obviamente, o impacto nas lavouras vai ser um pouco maior. Saindo da previsão de tempo e indo para a previsão climática, a gente observa de um modo geral que as condições, como a gente vê aqui na figura ao lado, que mostra a anomalia da temperatura da superfície no mar no Pacífico Equatorial, a gente observa claramente a confirmação da condição de laninha, ou seja, esse azul mais intenso representa uma anomalia negativa da temperatura da superfície do mar, o que caracteriza o evento de laninha, e isso obviamente tem um impacto grande, como a gente bem sabe, no estado do Rio Grande do Sul, onde tanto nos eventos de laninha como nos eventos de neutralidade nós temos níveis de precipitação abaixo da condição média e muito abaixo da condição de El Niño. Bom, essa situação deve persistir ao longo dos próximos trimestres, né, se confirmando essa situação da laninha, como a gente vê aqui nas previsões de vários centros de meteorologia do mundo, e isso deve levar a um quadro de precipitação, como a gente observa nesses dois mapas de fontes diferentes, ou seja, um deles, o mapa da esquerda do Instituto Nacional de Meteorologia e o outro do Instituto de Clima e Sociedade da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, mostram claramente um sinal aí de chuvas abaixo do normal para o trimestre de dezembro, janeiro e fevereiro, o que deve se manter, né, agravando aí a condição da cultura da soja no Rio Grande do Sul. Infelizmente, esse é um quadro muito característico de anos de laninha. A gente normalmente pode ter anos de laninha que não tenham chuvas abaixo do normal, são raros, mas podem acontecer, e a gente, na realidade, também tem que olhar para o que está acontecendo com a temperatura do Atlântico. Então a gente torce para que a temperatura do Atlântico continue se elevando, ela está ligeiramente acima do normal, que ela continue se elevando para que isso altere um pouco o quadro negativo da ocorrência de precipitações aí para os próximos meses. A gente sabe que essas informações são preocupantes, obviamente a gente tem que estar atento a isso. Por quê? Porque esse tipo de informação pode nos ajudar a tomar as melhores decisões possíveis dentro da lavoura. Bom, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal para que vocês continuem acompanhando as informações relativas a tempo, clima e condições agrometeorológicas das culturas, e a gente, sempre que possível, vai estar aqui com vocês para trazer novas informações. Agradeço a atenção de todos e até o próximo programa.